Oi, pessoal. Eu começo a introduzir o campo da bioética, tá? Então, ela é uma área interdisciplinar que surgiu na década de 1970, como resposta aos dilemas éticos provocados pelos avanços da ciência, especialmente nas áreas da saúde, da biotecnologia, da medicina. Então, seu objetivo principal é refletir de forma crítica e responsável sobre as implicações morais das ações humanas que afetam a vida, o meio ambiente e também a saúde. Então, ela mais do que responder às perguntas difíceis. Ela busca oferecer ferramentas para pensar com profundidade e sensibilidade sobre cada decisões que envolve vidas humanas, animais e até o próprio planeta. Então, ela atua em múltiplas frentes. Na medicina, ela está presente em debates sobre eutanásia, aborto, transplantes e transplantes experimentais. Na ciência e na pesquisa, ela discute o uso de seres humanos e animais em experimentos. Já na biotecnologia, ela está presente na genética, ou seja, ela avalia temas como clonagem, edição de genes, reprodução assistida. Então, ela ganha espaço em temas emergentes também, como hoje atualmente a inteligência artificial e no próprio âmbito ambiental, né? Então, ela se apoia em 4 princípios principais. Autonomia, que valoriza o direito da escolha do indivíduo. Beneficência, que visa sempre promover o bem. A não maleficência, que orienta a evitar causar danos. E a justiça, que garante a distribuição equitativa dos recursos e dos cuidados. Então, esses princípios ajudam a orientar decisões difíceis, como a escolha de entre manter ou não o suporte de vida de um paciente em estado vegetativo, a distribuição de órgãos para transplante quando a demanda é maior do que a oferta, tá? A gente, nesse trabalho, vem apresentando um tema que hoje em dia está sendo bem repercutido, que é trazer de volta animais que já foram extintos. Então, assim, a ideia de trazer de volta à vida animais extintos, por exemplo, o mamute ou pombo passageiro, passa de ser uma ficção científica e entra no campo das possibilidades reais, graças a esse avanço das técnicas de clonagem e edição genética. Então, a proposta tem como foco restaurar a biodiversidade e recuperar ecossistemas afetados pela ação humana. Embora a extinção possa trazer benefícios ambientais e científicos, ela também levanta dilemas, né, bioéticos profundos. Por exemplo, será que temos direito de recriar espécies como esses animais que interagiram, como esses animais interagiriam com o ambiente atual e que tipo de impacto ecológico ou ético isso pode gerar? São questões, sim, que mostram como a bioética é essencial para orientar não só a ciência em direção, mas um futuro mais consciente, equilibrado e justo para todas as formas de vida, né? Bom, falando um pouco sobre a controvérsia desse assunto, né? A extinção, ou seja, o esforço para trazer de volta espécies que já desapareceram, mexe com questões bioéticas delicadas, principalmente envolvendo experimentação com animais. Para tentar reviver uma espécie que já foi extinta, é necessário utilizar técnicas como a clonagem ou edição genética, e isso exige diversos testes laboratoriais. Por conta disso, muitos animais são usados como cobaia durante esses testes, e esses animais acabam passando por procedimentos invasivos e dolorosos, podendo sofrer com abortos espontâneos, nascer com malformações ou até mesmo morrer durante os testes. Isso levanta uma questão ética, que é até que ponto é justificável causar sofrimento a esses animais em busca de um objetivo científico. Além do sofrimento animal, outro aspecto ético preocupante na desextinção é o uso de tecnologias de manipulação genética, chamados CRISPR, que é uma ferramenta de edição genética que permite alterar o DNA de forma rápida, precisa e barata, de forma ainda experimental e com pouca regulamentação. A rapidez com que essa tecnologia vem sendo usada em projetos de desextinção pode acabar passando dos limites da prudência científica. Ou seja, estamos falando de manipulações profundas nos códigos genéticos desses organismos. E muitas vezes, sem saber exatamente quais são as consequências ecológicas, comportamentais ou evolutivas dessas alterações. Isso levanta outra questão ética, que é até que ponto devemos intervir nos processos naturais, mesmo que com as melhores intenções. Como exemplo de pesquisa, né, do nosso tema de extinção dos animais, vamos citar a Colossal Bioscience, que é uma startup americana na área de biotecnologia e engenharia genética, que utiliza de avanços tecnológicos como a técnica de CRISPR, que é uma técnica eficaz para a edição de DNA, como a clonagem,
para trazer animais que já foram extintos de volta à vida. Eles acreditam que dessa maneira é possível manter um equilíbrio natural, trazer funções ecológicas que foram perdidas e gerar avanços em medicina e conservação. Como exemplo de pesquisa da Colossal Bioscience, podemos citar o caso dos 3 lobos terríveis, Romulus, Remus e Calice. 2 nasceram no ano de 2024, um nasceu no ano de 2025. Eles usaram o DNA de um fóssil de lobo terrível, que já foi extinto há 10 mil anos atrás, e juntaram com o DNA de um lobo cinzento, que encontramos atualmente. Ambos os filhotes apresentam características morfológicas de lobo terrível, apresentam uma certa resistência a humanos, mas ainda assim são lobos cinzentos modificados geneticamente. Dando continuidade, eu vou falar sobre vida institucional para aprovação e acompanhamento de projetos de pesquisas envolvendo animais ou experimentação de seres humanos. Envolvendo os seres humanos, a gente vai ter um comitê de ética que vai avaliar, regulamentar, discriminar, legitimar ou não o projeto apresentado. Esse órgão vai ser o CEP, e é o Comitê de Ética em Pesquisa, que segue a Resolução 466/12 da CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, nos traz as principais normas e diretrizes acerca do projeto, abordando aspectos como o livre-arbítrio, esclarecimento, confidencialidade e segurança dos participantes. O projeto irá ser regulamentado e acompanhado pela Plataforma Brasil, que é um sistema unificado de acompanhamento de projetos éticos do governo federal brasileiro. Já no âmbito animal, a gente vai ter a CEUA, que é a Comissão de Ética dos Animais, que seguirá a Lei AROCA, que é a Lei 11.794 de 2008, e tem como principal fundamento os 3 R's, que é a substituição, a redução e o refinamento dos animais para tentar mitigar ao máximo o número de vidas envoltas nos projetos e o impacto sobre essas. E vai avaliar também a relevância da pesquisa, as espécies que vão ser utilizadas, o sofrimento envolto, a segurança e as condições do biotopo. O projeto irá ser supervisionado e regulamentado pelo CONSEA, do qual a CEUA deverá ser credenciada ao Conselho. E esse acompanhamento e regulamentação se dará por relatórios periódicos, visitas de inspeção e comunicados também de eventos adversos. Atualmente, a gente possui algumas normas brasileiras que ditam restrições, que podem ser argumentadas em desfavor da utilização de técnicas para desextinção de animais, principalmente as técnicas mais abordadas atualmente, que no caso é a clonagem, reprodução seletiva e edição genética. A gente pode citar ali, como talvez a principal lei, a Lei AROCA, que ela discorre sobre a regulamentação do uso de animais em atividades de pesquisa, onde no caso a Comissão de Ética do Uso de Animais, ela poderia analisar os impactos nos animais vivos que seriam utilizados para os experimentos de desextinção, que certos experimentos visam usar animais vivos, para trazer de volta outros animais que já foram extintos. Então essa lei, como ela visa só trabalhar com animais vivos, experimentos em animais vivos, ela pode regulamentar de alguma forma. Junto disso, a gente possui o decreto 6.899, que regulamenta justamente essa lei AROCA. E ele estabelece que toda experimentação deve minimizar o sofrimento de animais, então sendo uma forma importante para limitar a evolução desses estudos. Além da lei AROCA, nós temos também a lei de biossegurança, que ela regula atividades com organismos geneticamente modificados, atingindo diretamente a fonte das técnicas de desextinção que visa a manipulação de genes, para esses estudos evoluírem. Então essa lei pode também atingir, regulamentando nessa parte da genética. E a gente também tem as normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que estabelece princípios éticos para a utilização de animais em pesquisa. Então, assim, apesar da gente ter algumas normas, que elas podem, de alguma forma, regulamentar as questões éticas das práticas que envolvam a volta da vida de animais já extintos, esse controle se limita muito à interpretação dessas leis, porque não tem nada muito direto sobre esse assunto de desextinção, fica muito na questão da interpretação da lei em si. Justamente por esses estudos não serem muito emergentes no campo da biotecnologia, não serem estudos muito avançados, a gente não tem nada muito concreto, uma lei que poderia regulamentar. Mas essas leis podem atingir ali de forma um pouco indireta, conforme a interpretação também de quem for aplicá-las.